Estamos iniciando mais um estudo da área de assistência e promoção social espírita, o EMCRESUL. E hoje o tema é a ápice e a interação com as famílias nos grupos de convivência da Casa Espírita. O expositor da noite é o José Dardier, que é presidente do Lema Lar Espírita Mãos de Amor, do 23º CRE. Agradeço o José Dardier pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de passar a palavra ao José Dardier, eu vou solicitar a Ana Lúcia para fazer a prece inicial para nós. Então vamos tentar elevar nossos pensamentos, pensando nas coisas boas que nós temos, como começar um mês, começar um novo semestre, o último semestre do ano, menos de 6 meses para o ano novamente, e nós estamos aqui firmes no nosso estudo, sempre querendo procurar o melhor para nós e para aqueles que nós assistimos, a cada um de nós aqui presente, que estamos nesse caminho, tentando caminhar e cada vez mais fazer a caridade mais próxima do que Jesus nos pediu, do que Jesus nos ensinou. Então, que Ele nos inspire, que Ele nos oriente, abra nossos corações e nossas mentes para todo o estudo, tudo que vamos aprender hoje e vamos trocar entre nós. Então, que assim seja, graças a Deus, e bom estudo a todos. Que assim seja. E antes de passar a palavra ao Dardier, nós vamos mudar um pouquinho o nosso formato aqui do estudo. Eu gostaria que cada um que está presente aqui nesta sala, que se apresentasse e colocasse para nós qual que é o seu objetivo, o que ele espera com o estudo dessa noite. Ok? Vamos começar por Isabel Cristina. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Cristina, sou do Centro Bezerra de Menezes, em Santa Efigênia. Eu já trabalho com os assistidos da casa e é a primeira vez que eu estou aqui, então eu estou na expectativa para saber realmente o que vamos aprender um pouco mais. O objetivo é sempre estar aprendendo. Que ótimo, muito obrigada aí pela sua presença, viu? Pela sua participação. Quem gostaria de falar agora? Eu sou a Ana, do NEFA, de Itajubá, e o objetivo é o mesmo da Isabel, aprender. Eu estou há pouco tempo, apesar de ter começado com a minha irmã, que sabe muito, então estou sempre aprendendo com ela diariamente, mas aprender com outras pessoas também é sempre bom. Então é isso, aprender mesmo. Ótimo, obrigada aí pela sua presença, viu, Luciana? Laís Helena. Eu trabalho junto com a Isabel, no Bezerra de Menezes, do bairro Santa Efigênia, Paraíso. Eu procuro, assim, buscar conhecimentos nesse grupo, porque a gente, às vezes, acha que está fazendo certo, mas com mais conhecimento você vai fazer mais certo ainda. Então, a cada vez que eu participo das reuniões ou assisto depois, eu fico falando assim, gente, eu não sei nada. Eu tenho que aprender mais, buscar mais esse grupo, que um com a dificuldade do outro e com os ensinamentos que vocês passam, a gente vai só crescendo no ensinamento e crescendo com amor ao próximo, sabendo tratar o próximo. E assim, valorizando cada vez mais esse momento que a gente faz e passa na Casa Espírita. Um beijo a todos e estou ansiosa para o dia de hoje. Muito obrigada, viu, Laísa, pela presença. Quem mais gostaria de se apresentar? Meu nome é Soraya, eu sou da Associação Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte. Trabalhei um tempo na diretoria de promoção social. Trabalhei lá um tempo, quando eu senti a necessidade de fazer serviço social. Aí eu dei um tempo lá no Célia, na diretoria. E aí formei ano passado, agora que eu estou voltando
e espero atualizar o que eu aprendi no serviço social e essa parte nessa visão espírita para fazer esse link aí dos dois. Muito bem, muito obrigada aí pela presença. Mais alguém gostaria de se apresentar? Pode falar, Denise. Obrigada, boa noite a todos. Eu sou Denise de Itajubá, trabalho com a Ana Lúcia, Luciana, no NEFA, que é uma casa que já tem 29 anos aqui em Itajubá. Nós estamos tentando mudar essa visão que eles têm em relação à assistência à promoção social, que ainda é muito antiga. Estamos aqui para aprender, para trocar, porque na troca aprendemos muito também, não só a parte do estudo, do conteúdo, mas cada momento, como tudo da obra da doutrina, a cada momento que você estuda, o olhar muda, e é isso que a gente precisa para aprender a colocar em prática o verdadeiro amor que Jesus ensinou. É isso. Obrigada a todos. Muito obrigada, Denise, pela presença, pelas palavras. Maria Cláudia. Boa noite a todos. Eu Boa sou Maria noite. Cláudia, de Poços de Caldas, Grupo Espírita Samaritanas. É a primeira vez que participo e o objetivo é ouvir a experiência de outros centros e trocarmos também as experiências. A área de promoção social é uma área difícil da gente trabalhar, da gente conviver com os trabalhadores da casa e com os assistidos também. Então, meu objetivo é a gente trocar ideias. Muito obrigada, Maria Cláudia, pela presença e pelas palavras. Que agradeço, viu? Quem mais? Meu nome é Gisele, eu sou de Juiz de Fora, atuo em várias áreas, mas uma das áreas que está muito próxima também de outra atividade que eu tenho, que é a evangelização da criança, é a área da promoção social, e que a gente tem feito aí alguns trabalhos na tentativa de trazer realmente para essas famílias que levam suas crianças na evangelização, seus jovens, esse olhar mais atento às possibilidades, às oportunidades que todos nós temos. Então a gente está buscando aí mais recursos, e por isso a gente está aqui, tentativa de aprender com vocês, buscar mais recursos para que a gente possa atuar melhor nesse campo. Ok, muito obrigada, Gisele, viu, pela presença e pelas palavras. Agora eu volto a palavra para o José Dardier, que ele vai falar sobre a assistência, a ápice e a interação com as famílias nos grupos de convivência da Casa Espírita Despertando Consciências. Dardier, a palavra é sua e que Jesus te abençoe neste momento. Amém, assim seja. Boa noite, amigos, tudo bem com vocês? Obrigado por se apresentarem aí. Eu vi que tem gente de muito lugar, é muito joia, porque a essência é realmente essa aí. Nossa intenção é vir trazer o que a área de assistência e promoção social espírita orienta. E hoje viemos aqui realmente mostrar essa orientação, mais um capítulo desse documento que traz sobre a interação com as famílias nos grupos de convivência da Casa Espírita, Despertando a Consciência. E lá no capítulo 6 desse documento. Interessante para você chegar a primeira vez aí, que esse capítulo de hoje, ele traz muito o que Jesus nos pediu. Então a gente vai ver nesse conteúdo do capítulo 6 aqui, Jesus num monte de lugares, ele está quase o EMEG. Eu não sei se para quem participa da área do EMEG aqui, sei muito de ser convidado, obrigado por ser convidado para fazer esse trabalho, porque foi muito legal. Então, são aqui uns 45 slides mais ou menos. Então, alguma hora que eu vou dar uma corridinha, mas eu separei 3 momentos para a gente discutir, para não ficar muito maçante também. Orientação, assistência, promoção social espírita. Que o capítulo 6, ele traz nele dizendo um plano de ação, que é como realmente nós vamos conseguir fazer essa interação com as famílias. Importante é que traz vários pontos onde a gente às vezes passa naquela loucura do trabalho, corre, faz e quer atender a família, mas às vezes em alguns pontos a gente acaba pecando
mas querendo fazer, às vezes, o melhor mesmo, a gente acaba passando por cima de alguns detalhes importantíssimos aqui. Vamos colocá-los aí. No início aqui, apenas para documentação mesmo, eu coloquei aqui o copyright, né, de 2018, esse documento da Federação Espírita Brasileira, e a primeira edição, e aí fala todo de onde que vem o documento, porque eu separei nele só a parte do capítulo 6 que a gente vai falar mesmo. E aqui o sumário, coloquei também o capítulo 6 somente, plano de ação, trazendo aí, inclusive tem o número das páginas aí para quem queira, de repente lá no documento original, já sabe se orientar onde está. Pus isso aí só mesmo para complementar, mas vamos começar agora. Provavelmente já foi lido outras vezes, mas é muito legal esse pequeno estatuto do servidor da beneficência. Amar ardentemente a caridade, colocar-se no lugar da criatura socorrida, considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz, amparar com discrição e gentileza, encontrar tempo para ouvir os necessitados, nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas, abster-se de qualquer exibições de superioridade, usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça, jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provocações dos irmãos em sofrimento. Aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como sejam carregar pacote, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário. Respeitar a dor alheia, seja ela qual for. Aceitar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida, sem tentar impor as próprias ideias. Tolerar com serenidade e sem revides quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria que venha a receber. Olvidar melindres pessoais. Criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial. Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser mais útil. Não apenas verificar os males que encontre, mas verificar-lhes as causas que se lhes faça a supressão justa. Cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhes possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de receber Cristo de Deus, no fonte de paz. Emana isso aqui. Então, dando sequência, plano de ação. É importante assinalar que o atendimento aos que procuram o centro espírita em busca de auxílio material e espiritual deve ser prestado sem imposição religiosa, com base na mais elevada recepção fraterna, acrescida do esclarecimento oportuno, graduado pela observação das necessidades do interesse de cada um sobre a excelência da mensagem espírita. Gente, esse é um conteúdo pequenininho, mas é muito carregado. Então, prestem atenção nisso aí. Ele traz realmente o que um plano de ação tem que fazer. E daí o objetivo, para os amigos daqui que realmente vieram com o objetivo, então aqui vai o objetivo desse plano de ação. Promover assistência e promoção social espírita, assegurando suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente com o atendimento às necessidades de evangelização. Só um detalhe, esse númerozinho que vocês veem na frente aí é a página, tá? Para não ficar incomodando vocês aí. Eu deixei justamente para ficar mais fácil de orientar onde for lá. Página do arquivo original. Assistência e promoção social espírita deve ser realizada sem imposições, de forma integrada, com orientação doutrinária e assistência espiritual, de modo que possa constituir-se um dos meios para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da doutrina espírita. Público-alvo, famílias destinatárias. Em linhas gerais, as características das famílias destinatárias da ação da APS são as seguintes. A. Constituição e relacionamento familiar. O conceito de família abrange atualmente diversos modelos, configurações e formas de parentela, apresentando formações plurais. A família contemporânea recebe e incorpora as transformações ocorridas durante o decurso histórico, sendo influenciada por valores sociais, socioeconômicos e culturais
de determinada realidade. As famílias atendidas enquadram-se nessa descrição, sendo, na maioria das vezes, formadas de prole numerosa sobre a responsabilidade da mãe. Vimos muito isso aí para gente que já trabalha nessa área. B. Habitação e higiene. Os usuários, em geral, vivem em condições precárias de habitação e estão expostos a diversos riscos sociais, tais como contágio de doenças, eminência de desabamento, falta de saneamento básico e violência. C. Saúde. Muitos desses usuários não possuem acesso adequado à saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, idealizado pela Constituição Federal de 1988, ainda está em fase de aperfeiçoamento e nem sempre, portanto, consegue atender à demanda da comunidade. São, assim, de suma importância que eles recebam do Centro Espírita informações gerais sobre saúde, qualidade de vida e promoção da saúde, para que sejam capazes de buscar os seus direitos no tocante ao melhoramento da própria saúde e da sua qualidade de vida. Importante aqui que diz, muitas vezes, que eles não possuem acesso adequado à saúde. E muitas vezes esse acesso que eles não possuem é porque não sabem. Então, temos que procurar levar isso para eles também. D. Alimentação. A segurança alimentar e o acesso à alimentação saudável são direitos de todos os cidadãos, conforme preceitua a Constituição Federal. Muitas pessoas atendidas encontram-se sem acesso a esses direitos, uma vez que a situação de privação alimentar é fato recorrente em famílias que não estão inseridas no mercado formal ou informal de trabalho. E trabalho e geração de renda. No Brasil, o desemprego é situação preocupante. Em virtude disso, uma parcela de trabalhadores desempregados desenvolve atividades de natureza precária, com vistas à obtenção de algum rendimento para a sua sobrevivência. F. Padrões culturais. Educação e religião. A maioria dos usuários é proveniente de regiões interioranas de grande vulnerabilidade social e vem aos grandes centros urbanos em busca da soberania. Em geral, são pessoas religiosas e com pouca escolaridade. B22, trabalhadores disponíveis. E aí, gente, trabalhadores disponíveis, hein? A equipe da APS. O trabalho de assistência e promoção social espírita deve ser dirigido exclusivamente por companheiros e companheiras espíritas que se eximam de receber qualquer tipo de remuneração. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. A tarefa da APS exige uma equipe harmônica de trabalhadores. Não basta que exista um grupo interessado em realizar a tarefa. É preciso que esse grupo se transforme numa equipe, ou seja, num corpo de pessoas que sabe exatamente a proposta do trabalho e se dispõe a executá-la em conjunto. A equipe conhece em profundidade a realidade do público destinatário das ações, bem como os recursos e elementos disponíveis para o atendimento que pretende prestar. Tem plena consciência das metas a serem atingidas, realizando serviços sem remuneração, de acordo com os princípios filosóficos e religiosos do Espiritismo. É preciso, assim, que o Centro Espírita invista na formação continuada de trabalhadores para a tarefa assistencial que desenvolve. 6.3 Atividades. 6.3.1 Acolhimento. Acolher as pessoas que procuram o Centro Espírita em situação de vulnerabilidade de risco pessoal e social por meio de diálogo fraterno, orientando-as, esclarecendo-as e encaminhando-as de acordo com as demandas observadas. O acolhimento deve seguir as normas estabelecidas pela área de atendimento espiritual do Centro Espírita. Alguns pontos deverão ser observados por aqueles que acolhem. Até aproveitando, gente, falando isso aqui, o acolhimento deve seguir as normas estabelecidas pela área de atendimento espiritual do Centro Espírita. Isso traz um pedido e um cuidado que, daquela mesma forma, a gente tem aquele vontade de acolher, aquele prazer de acolher, e muitas vezes a gente acaba fazendo de uma forma não melhor. Pode ser melhor ainda, e aqui tem umas orientações que vai fazer com que seja bem melhor. Alguns pontos deverão ser observados por aquele que acolhe. Ser acessível, saber colocar-se no nível de compreensão do outro, para melhor compreendê-lo. Colocarmos-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Oferecer segurança, deixando o outro tranquilo para expor suas dificuldades. Amparar sem alardear superioridade. Saber ouvir com atenção e amor.
Acreditar que a pessoa tem capacidade para se desenvolver e mudar. Não impor ajuda. Não fazer pelo outro, mas com o outro. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie, perante Deus e diante uns dos outros. Ter autocontrole, equilíbrio emocional, sentir com a pessoa e não pela pessoa. Alegrar-se com os que se alegram e entristecer-se com os que se entristecem. Porém, com controle. Saber colocar-se no lugar do outro sem comprometer sua liberdade interior. Considerar cada pessoa com as suas características próprias. Individualização. Observar o tom de voz do outro, sua clareza de expressão, objetividade e cordialidade. Respeitar o seu silêncio e saber entendê-lo. Princípios gerais do acolhimento. Aqui traz alguns tópicos muito interessantes para a gente saber como é que a gente está agindo dentro daquilo que a gente vem dizendo aqui, que é a forma correta de ajudar. Querer ajudar é uma maravilha, já é um bom começo, mas aqui traz para a gente umas formas corretas de a gente compreender se está usando mesmo aquilo que a gente diz que está usando, por exemplo, o amor. Saber respeitar a personalidade da pessoa, acreditar nela, deixando-a à vontade para decidir. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Atitude de não julgamento, compreensão plena e total das criaturas como elas são, e não como gostaríamos que fossem. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Cada um tem seu tempo. Compreensão. Respeitar a opinião dos outros, mesmo não concordando com ela, desculpando-lhes a ignorância e contribuindo para que mudem para melhor. Não salientar a deficiência dos semelhantes, mas exaltar-lhes a melhor parte. Sigilo e discrição. Procurar não fazer comentários posteriores. Uma parte aqui que a gente trabalha muito, que é a parte de doação de gêneros alimentícios, vestuários, medicamentos, materiais e utilidades em geral. De acordo com as possibilidades do centro espírita, podem ser distribuídos gêneros alimentícios, vestuário, medicamentos e demais utilidades em caráter de atendimento emergencial, sempre vinculado, porém, ao programa de promoção desenvolvido pela entidade. Recomenda-se sempre cuidado com o aspecto nutritivo e a apresentação do alimento oferecido. Uma vez que a gente está lá levando aquele alimento, que procure realmente ter esse cuidado lá, porque a gente está querendo levar algo para ajudar, não para piorar. Os medicamentos só poderão ser distribuídos mediante receita médica, observando-se ainda o prazo de validade do produto e a presença do profissional farmacêutico. Podem ser promovidas campanhas para aquisição de gêneros e utilidades variadas, tais como campanha do quilo, campanha do arroz e feijão, campanha de conservas, campanha do pão, campanha do sabonete e pasta de dente, campanha de cobertores, roupas e sapatos em bom estado. Todo o material distribuído necessita ser registrado com vistas à organização da tarefa. Como eu disse, vamos dar uma pausinha aqui, um monte de informações aí para a gente, como traz a FEB para a gente. Então, o que vocês acham do que foi exposto? Vamos conversar um pouquinho. Aí, ao que ou a quem estamos destinando nossos esforços? Nós sabemos disso, nós estamos conscientes disso? O que precisamos melhorar ainda em nós para conseguir esperar e compreender o tempo que o outro precisa para se melhorar? Sem tudo que disse aí, sem a gente impor, a gente orienta, a gente não impõe. A gente fala o correto. Aquela pessoa pode realmente achar que é, achar que não é, e a gente tem realmente que agir como. Então, comentários, por favor, do que foi falado a respeito dessas perguntas ou de outras coisas, por favor. Ontem eu fiz uma palestra lá no NEFA e falando justamente sobre isso, só que assim, eu me enrolei um pouco e acabei não falando tudo que eu queria sobre esse assunto. Porque o que eu questionei lá com eles é se o bem que a gente faz para o outro é o bem que ele quer, que ele necessita, ou é o bem que eu acho que é bom para ele. Então eu acho que quando você pergunta aí no que a gente precisa melhorar, falando de mim mesma, eu acho que eu tenho muito que melhorar no julgamento, tentar não julgar, tentar não comparar
e principalmente começar a aprender a não me decepcionar, porque se a gente está fazendo bem, como diz o Chico, que o bem é uma obrigação de nós todos, então se é uma obrigação a gente não pode esperar nada em troca. Então eu acho que é isso que dificulta um pouco, que a área da assistência a gente acha difícil por causa disso, da decepção, porque às vezes a gente encontra uma família, na cabeça da gente a gente sabe tudo que ela precisa para melhorar, para fazer a promoção naquela família, e de repente ela não faz nada daquilo. E aí a gente se entristece, a gente não quer mais ajudar. Então isso eu acho que é o que tem que ser trabalhado muito em mim. Principalmente eu tenho trabalhado isso muito em mim. Que nem todas as pessoas vão ter a oportunidade, vão aproveitar a oportunidade de deslanchar. Nem todas as pessoas vão ter essa capacidade. Eu falei muito, até depois que passou a palestra, eu fiquei achando que eu não devia ter falado, mas eu falei muito sobre o número grande de analfabetos funcionais que tem no Brasil. Então, às vezes, a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas ela não tem capacidade de interpretação e, por isso, ela não consegue, às vezes, melhorar a sua vida, porque ela não consegue entender nem uma receita de bolo, às vezes. Depois eu fiquei pensando, gente, será que eu não menosprezei essas pessoas? Mas depois eu fiquei pensando, não, é que a gente tem que olhar por eles, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes ela não vai melhorar porque ela não quer, é porque ela não consegue ainda, e nem por isso a gente vai deixar, então não vamos mais ajudar. A gente gosta de ajudar aqueles que a gente vê resultado, principalmente se ele começar a frequentar o centro, aí a gente fica mais feliz ainda. Então eu acho que não é esse o objetivo nosso não pode ser esse. Então eu acho que fazer o bem sem esperar nada em troca e sem se decepcionar quando aquela pessoa não faz o que você acha que é o melhor, é um trabalho, é um esforço muito grande, de reforma íntima mesmo, né? Por isso que esse trabalho de assistência acaba ajudando mais a gente do que os outros. Deixa eu deixar o povo falar também, só eu quis falar. Não, pode falar. Obrigado, tá, Ana? Quem quiser mais pode falar. Inclusive a Ana, a gente tocou realmente no ponto certo aí. A gente, para fazer um trabalho, a gente tem que se preparar. Então, como é que a gente se prepara se a gente não se conhece? Muitas vezes, eu acredito que a Ana ela foi se conhecer trabalhando, porque tem coisas que é só sentindo. Tem coisas que é só vendo. E não vamos dizer que às vezes ajudando o outro, a gente não passa raiva também não. A gente passa muita raiva. Porque a gente quer o quê? O melhor. Como às vezes a gente está querendo o melhor para um filho da gente. E o filho quer o contrário. E a gente sabe que vai dar ruim. Com as outras pessoas ainda, a gente tem que ter muito mais paciência, muito mais cordialidade, muito mais aquela palavrinha pequenininha lá, muito mais amor. Né? Jesus na frente. É desse jeito aí. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui também. A base do nosso trabalho na ápice é a maneira de fazermos o acolhimento, como nós vamos receber aquele irmão que chega em vulnerabilidade. E para isso a gente tem que abrir o coração e aprendermos a nos colocar no lugar desse irmão, né? Porque só quando a gente se coloca no lugar desse irmão é que nós vamos saber compreender a sua necessidade, compreender a emoção, as dificuldades que ele está envolvido na sua vida, na sua família. Então, esse acolhimento, ele tem que ser precedido também de uma escuta amorosa, a gente ter um tempo para ouvir a sua demanda, a sua necessidade, porque só nessa escuta, nesse acolhimento, com amor, com atenção, é que nós vamos saber compreendê-lo. E também é muito importante a visita fraterna, irmos até a casa dele para entender ali como é que ele vive, porque às vezes ele procura a casa espírita te pedindo uma cesta básica, mas ele tem outras necessidades. Então, quando a gente vai conhecer a sua realidade, nós vamos compreender melhor as suas necessidades e aí nós vamos ajudá-lo no esclarecimento dos seus direitos, daquilo que no caso aí a rede pública pode estar oferecendo para ele. Então, é fundamental sabermos nos colocar no lugar desse irmão para fazermos um acolhimento
mais profundo, mais amoroso, mais atencioso. E, como a Ana Lúcia falou, é fundamental que a gente se prepare, que a gente esteja fazendo sempre o nosso autoconhecimento para que a gente possa servir melhor aquele que chega. Isso aí. Obrigado, Graça. Importante o que a Graça falou, gente, sobre saber escutar. E não só saber, mas é aguentar a escutar. Suportar escutar. Porque muitas vezes você vai chegar, né, a gente vai chegar para um e falar assim, olha, meu amigo, você tem que parar com esse negócio, parar de roubar, parar disso. E ele vai virar e falar assim, não vou parar não, vou continuar roubando. E vai falar isso assim, e aí a gente tem que estar preparado para o que vai escutar. Não só não se irritar, mas saber conduzir ou mudar para um assunto melhor, porque aí já vai dar ruim. Então muda para o assunto, então, como é que tá sua filha, blá, blá, blá. Tem que estar totalmente preparado para escutar, porque muitas vezes não é fácil, então tem que saber realmente lá que tudo que você escutar que começar a te afligir, muda o assunto, muda o clima, você não pode se afligir, a gente não pode se afligir, a gente tem que estar lá, nós não vamos apoiar, falar para ele mata mesmo, mas nós vamos saber que aquele espírito lá, aquela pessoa, ele está precisando de ajuda, ele está doente, ele tem um problema e está querendo curar de uma forma que não é adequada. Como a gente vai mostrar a forma adequada? A gente tem que insistir, mas não bater nessa tecla toda vez agora também. Então vamos achar uns subterfúgios aí e conseguir conduzir esse nosso irmão para o lado do bem, né? Fala aí, Antônio. Eu estou achando ótimo essa forma que você está conduzindo a apresentação, porque logo no início você mostrou aquele estatuto da beneficência de Emmanuel, que é espetacular. E agora você mostrou a importância da gente estar estudando esse livro, Orientação, Assistência e Promoção Social Espírita, porque a palavra conhecer é fundamental nesse nosso trabalho. E muitas vezes a gente se pergunta, será que eu conheço as famílias que são assistidas no centro, até as crianças que são evangelizadas no centro? Será que a gente conhece? Porque para isso tem que se aproximar, tem que conversar, tem que dialogar, tem que fazer visita às casas. Outra pergunta que a gente tem que fazer, já que você falou em preparação, será que a gente conhece a fundo essa tarefa na qual nós nos propomos a contribuir, a cooperar? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é o estudo. Porque como é que o educador vai levar o educando uma mudança conceitual se ele mesmo não se prepara? Ou o evangelizador vai conduzir o evangelizando se ele também não prepara devidamente as suas aulas e não conhece daquilo que faz. Então esse livro aí é para a gente entrar dentro dele, é rabiscar, não ser passivo diante da leitura, é estudar mesmo, como se a gente estivesse em sala de aula, seja na faculdade, seja onde for, e nos dedicar. Para quê? Para realmente amealhar, pelo menos do ponto de vista teórico, e aí na prática aplicar esse conhecimento. Porque muitas vezes nós somos arraigados em certos hábitos. E como fazer essa mudança de hábitos se a gente não se dedicar a essa tarefa? Então, se não fizer esse estudo, o que acontece? Vamos ficar anos a fio com as mesmas práticas, achando que está fazendo caridade e muitas vezes não está. Então, o estudo, principalmente esse capítulo 6 aí que você trouxe, está falando justamente aquilo que outros palestrantes já falaram, e que está lá no texto, basta a gente ir até lá, estudar e buscar assimilar isso. Perfeito, obrigado, Antônio. Realmente eu procurei uma maneira realmente de conseguir passar isso da melhor forma, graças a Deus, está sendo bom então, obrigado. E não vou abrir mais agora para comentários não, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, que vai falar inclusive de uma coisa que o Antônio falou aí, que é sobre a formação dos trabalhadores nessa área. Beleza? Guardem as perguntas, os comentários que tiverem aí para a próxima etapa, daqui a pouquinho a gente já conversar. Grupos de orientação, encaminhamento e convivência. Exemplos: orientação para a gestação e os cuidados com os recém-nascidos. Orientação para o trabalho por meio de encaminhamento a cursos profissionalizantes diversos. Orientação para o acesso a direitos sociais mediante interlocução e articulação com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e demais políticas públicas. Encaminhamentos aos serviços da comunidade,
atendimento médico hospitalar, serviços jurídicos, creches, serviços de regularização de documentos, etc. Essas orientações aqui, gente, elas são porque realmente a pessoa muitas vezes não conhece o que ela tem, não sabe que, inclusive nos locais da cidade, nos órgãos, prefeituras, entre outros, existem profissionais para aquele tipo de atendimento. Bem como na própria casa espírita pode os ter, sim. Deve até, né? O atendimento a atenções específicas que exijam a presença de profissionais como a de apoio jurídico só poderá ser realizado se o centro espírita contar com trabalhadores qualificados para a tarefa. De acordo com o tipo de atendimento, este poderá ser realizado durante o acolhimento ou em ocasiões ou reuniões específicas. Se o atendimento for realizado em reuniões, estas devem ser desenvolvidas em clima de não formalidade e terão por objetivo não apenas dar informações e orientações gerais, mas também favorecer a reflexão por meio do diálogo a respeito do significado moral e social dos assuntos tratados na vivência dos participantes do grupo. Uma importância grande nisso aqui é que nós temos que ser humildes e, se for dar alguma resposta para alguém sobre saúde, sobre isso, sobre aquilo, e a gente não souber falar, não sei, vou procurar uma ajuda para você, alguém que saiba. Isso é a nossa função, não é responder de pronto sem saber não. Não vamos piorar a situação de quem já está ruim. Grupos de estudo e convivência. Pontos básicos para a formação e desenvolvimento dos grupos de estudo e convivência. Existência de coordenador habilitado para a tarefa. Então, gente, é muito importante, a tempo de casa, certo? Não forma um coordenador para uma tarefa X. Então, a gente tem que ter humildade para a gente chegar nesse consenso e escolher o coordenador de forma que ele vá realmente atender os requisitos ou o que precisa daquela tarefa. Se nenhum dos trabalhadores sabe, aquele que tem mais disposição vai buscar aprender, mas vai buscar aprender para aí sim coordenar. Estudo de conteúdos do Evangelho e da doutrina espírita devidamente programados e aplicados às relações do cotidiano. Incentivo a ampla participação nas discussões desses conteúdos, com ênfase no diálogo e na reflexão sobre os mesmos, destacando-se sua influência no cotidiano. Cada lugar é um lugar, né, gente? Então, de acordo com o que estivermos falando, a gente aproveita de alguma coisa que está acontecendo para poder fazer com que aquela convivência, aquele entendimento seja melhor. Exercício constante de cooperação e convivência com intercâmbio de conhecimento e experiências sociais e religiosas. Esse intercâmbio, ele vale muito entre entidades, seja governamentais, seja religiosas, seja privadas. Isso vale esse intercâmbio aí, e também vale intercâmbio entre as próprias casas espíritas, gente. Nós temos que acordar para isso aí. Se a gente se unir, dá para a gente fazer muito mais coisa, muito mais maravilha. Grupos de atividades, convivência e reflexão. Grupos formados por trabalhadores e usuários. O propósito destes grupos é propiciar espaços relacionais para a construção da convivência por meio de atividades práticas e exercício de reflexão à luz dos ensinos espíritas. Devem ser estimuladas relações de confiança, afetividade, respeito e solidariedade entre seus integrantes, com vistas ao desenvolvimento individual e fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Então a gente tem que saber que no grupo de trabalho ou na família que seja que está sendo trabalhada, não existe nenhum daqueles seres lá que tem que ser descartado por um erro, e sim conversar, dialogar, essa relação de confiança aí, de mostrar o que é certo, de solidariedade. Assim que a gente vai ver uma falta que às vezes o trabalhador está fazendo, e da mesma forma a gente vai acolher e vai fortalecer esse vínculo aí, da mesma forma a gente ensina isso aí na família, onde a gente está assistindo. Na organização e funcionamento dos grupos de atividades, convivência e reflexão, devem ser observados os seguintes pontos: as possibilidades do centro espírita, a vocação local, regional de trabalho, o conhecimento e as habilidades dos trabalhadores da instituição, os interesses dos usuários. Muito importante esse apanhado aqui, porque o que a gente consegue dar? Mas o que eles querem?
Então a gente tem que meio que fazer uma análise aí. Nossa, nós fomos lá levar isso, mas eles queriam aquilo. Não estou dizendo da palavra de Jesus, não estou dizendo que o Espiritismo prega, não, isso sempre. Eu estou falando da gente saber ao que a gente está indo lá naquele público interessado. A gente está indo dar o que eles precisam, então a gente tem que saber o que eles precisam antes de ir lá dar, vamos dizer assim. Esses grupos executarão trabalhos práticos planejados segundo os interesses de seus participantes. A realização das atividades tem duplo objetivo. Primeiro, contribuir para a construção da convivência por meio da reflexão e do exercício da confiança, da afetividade, da solidariedade e do respeito mútuo. Exercício este que a realização de uma atividade em conjunto tende a facilitar. Segundo, desenvolver potencialidades e habilidades pela busca constante do melhor em relação à própria atividade. Então, nisso que agora há pouco aí até a Ana contando, muitas coisas a gente vai realmente melhorar aquela potencialidade, ficar potencial naquilo que a gente faz lá, é com o trabalho, é com a experiência. Entramos no trabalho sabendo o que vamos fazer, mas com certeza vamos aprender muito mais que o dobro no trabalho mesmo. Veja adiante quadro sugestivo de atividades. Quadro 1, atividades grupais. Atividades artísticas, música, teatro, narração de histórias, artes manuais, escultura, pintura, desenho. Isso é fantástico, gente, para atrair as pessoas e que eles fiquem atentos e prestem atenção no que a gente está querendo passar. Porque às vezes a gente lê um texto, como eu estou lendo aqui, muitos vão ficar aí cochilando, abrindo a boca, olhando para lá, olhando para cá, não quero ouvir. Mas se a gente mostra com algo assim lúdico para que eles consigam dar uma viajada assim naquele mundo que a gente está falando, muito mais interessante, muito mais facilitado. Atividades de produção, trabalho com sucata, argila, macramê, massa de modelar, madeira, costura, bordado, culinária. A vantagem disso aí é que pode virar um trabalho, pode virar uma fonte de renda para a pessoa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí, e tem muitas pessoas que fazem, a gente pode trazer para o centro espírita só para ensinar. Pessoas que nem conhecem o espiritismo, mas de qualquer forma que vá lá ensinar aquele trabalho, aquela arte, porque muitos lá trabalham já recolhendo sucatas. Então, por que de uma sucata daquela ele não fazer uma fonte de renda que vai dar um valor 3 vezes, às vezes, maior do que o que ele ganha só entregando a sucata? Atividades esportivas, lúdicas e culturais. Isso aí junta lá com as primeiras atividades artísticas, mas é claro, ele traz também um monte de orientação que a gente pode dar em benefício da saúde para as pessoas, caminhar, falar com elas assim, vai pela cidade, vai não sei o que, caminha, faz exercícios, danças, como lá em cima já colocou também, algo que vai movimentar de alguma forma e trazer benefício à saúde. Observação. As atividades sugeridas no quadro acima e outras do mesmo gênero poderão ser também utilizadas pelos centros espíritas que optarem por desenvolver seus trabalhos socioassistenciais em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, uma vez que tais atividades se inserem no contexto das normas da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução 109/2009. Nesses casos, entretanto, deverão ser feitas as eventuais adaptações exigidas pela legislação. Como aqui a Federativa está pedindo que a gente siga ou procure seguir algumas orientações, gente, muitas vezes a gente vai falar normas, mas elas são orientações, só que são orientações estudadas há muitos anos. Deu coisa errada, deu coisa certa, então tem um monte de coisas que trazem aqui, é porque são as mais funcionais. Por isso, essa legislação que o Espiritismo está fazendo, colocando algumas normas aí, algumas formas para que a gente faça melhor o nosso trabalho dentro das áreas que já foram divididas. Os grupos de atividades de convivência e reflexão, de acordo com as condições e características do centro espírita, poderão ser formados inicialmente para desenvolver atividade específica, ou então um gênero de atividades artística, de produção ou lúdica cultural, por exemplo. Quem se inscrever no trabalho assistencial, outro critério de formação desses grupos é sua divisão por semelhança de idade. Crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos. Aproveitando-se os interesses comuns entre as pessoas de faixa etária semelhantes. Os grupos assim constituídos poderão realizar uma ou mais atividades de acordo com as possibilidades do centro espírita, o conhecimento e as habilidades dos trabalhadores e o interesse dos usuários,
Então, se a gente organizar um pouquinho e prestar um pouquinho de atenção, e como a gente está fazendo aquilo lá para um benefício sim para o outro, mas que a gente faça aquilo que a gente tem mais habilidade, que a gente goste mais, então, que a gente se interaja com aquilo. E no grupo, se tiver, independente da idade aí, aquelas pessoas que gostam mais daquilo ou daquilo outro, dá para separar alguns grupos aí e formar um grupo onde o rendimento vai ser maior. Mas isso aí acontece quando tem mais pessoas, né? Mas de qualquer forma, que ótimo se acontecer e prestar atenção nesse detalhe aí. Se for utilizado esse último critério, o Centro Espírita poderá incluir em sua programação momentos ou encontros intergeracionais, inclusive com as famílias, para facilitar o compartilhamento de vivências e experiências entre pessoas de diversas faixas etárias. Para facilitar o processo de convivência e o exercício de reflexão desses grupos, não devem ser constituídos por muitos participantes. A experiência demonstra ser mais produtiva a formação de grupos de 15 frequentadores aproximadamente. Mais uma vez, gente, é uma orientação. A experiência demonstra ser mais produtiva, ou seja, pelos trabalhos já realizados, gente, com mais pode dar alguns problemas que não se consegue controlar a quantidade de pessoas. Então, são orientações. Propõe-se a realização de um trabalho individualizado e não massificado, uma vez que, embora a mensagem seja coletiva, as dificuldades são individuais. Ou seja, por mais que estão todos ali naquele intento, daquele tal assunto naquele momento, cada um tem sua individualidade, sua dificuldade de entender tal coisa ou tal passo daquele assunto que está abordando lá. Durante a realização das atividades, serão tratados assuntos que digam respeito à problemática dos integrantes do grupo. Esses assuntos formarão o conjunto de temas geradores de debates e reflexões e serão selecionados pelo próprio grupo à medida que seus integrantes se conheçam e se sintam à vontade para externar seus problemas e preocupações. Veja exemplos de temas geradores mais comuns. Só antes de passar para os temas aqui, essa orientação que é muito importante. Que os integrantes se conheçam e sintam-se à vontade para externar seus problemas e preocupações. Já coordenei alguns grupos, inclusive de jovens, que, olha, tem-se que achar uma maneira deles realmente se sentirem à vontade para que eles consigam falar. Gente, porque depois que fala, tá difícil acalar eles, sabe? Então, é uma maravilha. Mas tem que ter um seguinte cuidado, tem que saber conter também. Então não é só que sinta a vontade para falar, tem que tomar muito cuidado com os assuntos que estão falando, porque em determinado momento você tem que falar, tá bom, beleza, ótimo, vamos pegar esse assunto seu e vamos colocar no próximo dia que tal, vamos deixar o fulano falar, beleza? Tem várias formas, mas se sinta à vontade, mas não, vamos dizer assim, em casa, pondo o pé em cima da mesa, certo? Temas geradores: morte, conflitos familiares e entre vizinhos, conflitos na escola, trabalho e renda, aborto, gravidez na adolescência, suicídio, violência, né, social e doméstica, separação conjugal e sexualidade. Assuntos, né, muitos aqui críticos e que a gente deve falar de acordo com o conhecimento, sim, como disse aqui em cima, de cada grupo, porque tem uns aqui que vai dar um problemão na conversa, porque a gente vai daqui a pouco ficar lá como um juiz tentando conciliar o que um acha e o que o outro não acha. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Nós estamos lá para coordenar, e essa coordenação quer dizer saber ouvir e falar na hora certa, respeitando, mas não deixando também sair da liberdade, para passar a liberdade dá. Cada tema gerador oferecerá oportunidade para o compartilhamento de vivências e experiências culturais, sociais, morais, filosóficas e religiosas, fato que contribuirá não só para o possível enriquecimento de concepções individuais e coletivas, como também para o exercício do respeito à diversidade de crenças, opiniões e culturas em benefício da convivência. Assim, alguns conteúdos de vivência cristã e filosofia espírita deverão ser trazidos à discussão dos temas geradores, sempre sobre o enfoque do diálogo interreligioso e filosófico, sem imposições, com incentivo e total respeito à manifestação das crenças e opiniões de todos os integrantes do grupo. Veja esse exemplo desses conteúdos. Então, se a gente prestar atenção aqui, está dizendo: nós temos que levar o espiritismo, promover o espiritismo. Nós estamos promovendo assistencialismo, mas temos também que promover o espiritismo e levar o que a gente sabe da filosofia cristã e espírita para todos.
não é uma imposição e não deve ser feito com imposições, mas dizer tudo de bom que a gente tem a levar, tudo de bom que a gente sabe que a gente tem a levar, com o devido respeito a cada um, mas da mesma forma eles estão lá também respeitando os coordenadores que estão lá nesse trabalho de orientação. Conteúdos de vivência cristã e filosofia espírita. A alegria e a paz. O amor, a fraternidade, a solidariedade e a igualdade. Então, só mostrando para entender esse quadro, são assuntos que a gente pode falar. E dentro deles a gente vai falar de Jesus, vai falar como o Espiritismo traz e um monte de coisa, mas dentro desses assuntos que são comuns a qualquer pessoa. A alegria, a paz, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a igualdade, o perdão, a caridade, a disciplina, importantíssimo, a pessoa de bem, a existência, a providência, a justiça de Deus, a misericórdia, a sabedoria e a bondade divina, a lei de causa e efeito, isso aí muito mais voltado ao espiritismo em si, a reencarnação então nem se fala, e o progresso espiritual. Veja, gente, que aqui ó, o quadro 3 já coloca de uma forma que a gente entra na conversa. Então a gente coloca temas ali que a gente vai entrando na conversa e eles veem que a gente é cristão, que a gente quer o bem, que a gente está aqui em prol de Deus e Jesus, beleza? E daí, leis, causa, efeito, reencarnação, progresso espiritual e, como dissemos, nenhuma imposição e sim informação. Isso é assim. Esses encontros grupais constituem momentos excelentes para a revisão de hábitos, práticas e valores cotidianos. Assim, é de grande valia que se aproveite, por exemplo, as experiências lúdicas para discussão do significado do hábito de brincar juntos e o compartilhamento de refeições entre coordenadores e usuários em toda reunião, se possível, deve ser oferecida essa oportunidade para aprofundar o conceito de comunhão no ato de comer juntos, reforçando-se as ideias de igualdade e de solidariedade. Cada grupo deve ter um coordenador que conduzirá de tal modo que facilite a participação e a interação de todos os seus componentes, inclusive, se necessário, auxiliando os usuários a realizarem as respectivas atividades práticas. Se o grupo ultrapassar o número de 15 participantes, torna-se necessária a existência de mais coordenadores, que dividirão a tarefa entre si, responsabilizando-se cada um pela condução de um subgrupo de 15 componentes, aproximadamente. É uma orientação, né? No final das atividades, os subgrupos poderão reunir-se para compartilhamento de experiências e reflexões. Então, todos juntam depois no final para compartilhar tudo. É essencial que o coordenador busque capacitar-se para a tarefa assumida por meio do estudo continuado da doutrina espírita e pela aquisição de conhecimentos específicos que o ajudem a interagir com o grupo, sobretudo no que diz respeito ao uso da linguagem adequada à compreensão de todos os participantes. O coordenador deverá planejar todas as atividades a serem desenvolvidas no grupo, podendo elaborar roteiro que o oriente no desenvolvimento do tema gerador. A gente tem que pensar que a gente está lá trazendo um assunto, mas a gente não está lá para levar aquele assunto. A gente está lá para que o outro compreenda aquele assunto. Senão não adianta levar. Então, primeiro, a gente tem que fazer isso aqui, realmente ver se a gente está colocando uma linguagem adequada, além de ser um assunto que vai ser pertinente a eles, e daí a gente levar. O roteiro terá por objeto a orientação de conversa em torno do tema proposto. Conterá apenas as ideias fundamentais que possam estimular a reflexão, e o seu desenvolvimento seguirá o rumo natural da conversa, com incentivo à participação de todos, inclusive possibilitando a introdução de temas correlatos, se emergirem do grupo. Como se trata de uma conversa, a elaboração de algumas perguntas a serem feitas ao grupo pode ser boa estratégia para estimular-se a participação e a reflexão. Mais ou menos como eu coloquei aqui algumas perguntas assim para dar uma estimulada para a gente pensar quando não tiver a perguntar. É ideal, isso aí é muito bom. Então, perguntas mais light lá. E cuidado mais uma vez com os assuntos que vão emergir quando estiver tratando em grupo, porque pode sair totalmente do assunto que está falando e não voltar a tempo e não conseguir passar o que realmente veio passar. Cuidado e respeito com quem está falando. Cabe ao coordenador manter o equilíbrio entre a realização da atividade e a conversa que está sendo desenvolvida, sem pressa de tratar de todos os tópicos do roteiro que elaborou,
lembrando que o objetivo a ser atingido diz respeito à reflexão sobre o ponto que está sendo discutido, e não o tratamento integral de determinado conteúdo. Ademais, cada tema gerador poderá ser desenvolvido em vários encontros. Assim, em princípio, não será de bom proveito interromper-se a atividade que está sendo realizada para provocar a reflexão sobre determinado tema. Então, cuidado. Toda atividade tem por propósito a sua própria realização, o qual não deve ser relegado ao segundo plano. Nesse sentido, as reflexões devem ser incentivadas nos momentos que se apresentarem espontâneos, nos intervalos naturais da atividade ou no final da sua execução. No decorrer da conversação, vários recursos podem ser utilizados, tais como histórias, dramatizações, gravuras, ilustrações, cartazes, murais e a mídia de um modo geral. Muito bem, o que acharam aí? Vamos conversar mais um pouquinho. E uma pergunta para dar uma estimulada aqui, que podem falar dos assuntos em geral, mas durante as palestras e eventos que realizam no Centro Espírita, se faz convites aos frequentadores, indicando alguma área necessitada da casa, chamando e despertando profissionais ao trabalho? Interessante, gente, antes de que responda aí, eu estava vendo os momentos evangélicos da Casa do Caminho, que o Divaldo faz, esse último agora do dia 29/7, lá o Divaldo, enquanto ele está falando lá, ele fala assim, estamos precisando de psicólogos, estamos precisando de advogados que possam trabalhar, porque estamos com demanda muito grande disso, daquilo, e não temos profissionais suficientes para atender a demanda da população. Isso é tão quão importante, porque a gente está falando aqui da gente, os coordenadores, se prepararem. Mas que tal a gente buscar alguns frequentadores lá, que às vezes, gente, eles não levantam a mão porque eles não sabem falar do espiritismo. É simples. Mas eles sabem falar de advocacia, eles sabem tratar psicologicamente, eles têm um trabalho tal, terapêutico, ou que seja dentro do que a doutrina espírita preza, né? Que eles estão lá assistindo é porque estão querendo saber sobre a doutrina. Então, importantíssimo a gente se atentar para isso aí. A gente tem muitos trabalhadores, ou seja, frequentadores lá que podem ser trabalhadores, e a gente deixa escapar à toa, sem prestar essa atenção aí. Certo? Então, por favor, palavra de vocês. A importância para desenvolver todo esse trabalho aí, dessa formação, né, da gente estar capacitado para que a gente possa desenvolver o trabalho sem atropelos, sem nos envolver, muitas vezes, em dificuldade. Uma forma muito boa de se trabalhar, principalmente com famílias assistidas, dentro do trabalho da assistência social, a roda de conversa. Na minha casa espírita, a gente usa muito fazer nesse formato, põe as cadeiras em forma de círculo, e todos que participam ali no círculo, cada um tem o seu momento de falar de si, aí muitas vezes tem um tema a ser desenvolvido, e aí cada um dos que está ali participando daquela roda, espontaneamente tem o seu momento de falar, e o trabalho dessa forma costuma ficar muito interativo, muito interessante. Então, é muito importante que nós, como coordenadores, nos preparemos sempre para desenvolver esse trabalho, através desse autoconhecimento, do estudo junto com a equipe de coordenadores que a casa forma, com a equipe da ápice, por exemplo. E é muito importante também a integração com as outras áreas da casa. Agora, muitas vezes a casa espírita é pequena, não tem muitas áreas. Às vezes a mesma pessoa realiza os trabalhos das outras áreas, porque a casa espírita é pequena. Não tem problema. O importante é que nós, como trabalhadores aí dessa seara, que a gente se capacite continuamente através
de estudos como esse de hoje. Agora eu vou fechar aqui para deixar livre para que outras pessoas possam trazer sua contribuição. Tá certo, Dadier? Obrigado, Graça. O momento é esse, que tem história ainda para a gente contar aqui. Importante, dentro do que essa parte do capítulo traz, gente, ela traz sim esse cuidado da gente realmente, como naquele primeiro lá, se conhecer, se preparar, saber as nossas deficiências e procurar se capacitar para cuidar bem do público, para cuidar bem do outro, da forma correta. E tomar cuidado com aquele negócio de quantidade lá é muito relativo. Antes aqui no nosso trabalho, a gente tivesse sobrando mais de 15, fazer 2 grupos era uma maravilha. Normalmente isso não acontece muito facilmente, mas em algumas casas sim, o trabalho é bem mais intenso. Essa chamada que a gente falei aqui da gente chamar os frequentadores, gente, porque tem frequentadores e trabalhadores, é muito importante. A pessoa muitas vezes ela é útil e não sabe o que é. Então aquilo lá revigora a alma da pessoa. Então aquela pessoa fala, nossa, eu posso ajudar nisso. Muitas vezes a gente está dando um sentido de vida para uma pessoa que está ali desnorteada, sem saber. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa ela formou-se para alguma área, mas não conseguiu trabalhar naquela área. Seja na parte de enfermagem, seja na parte de advocacia, tem muitos advogados sem trabalho, mas ali é um local onde ele pode colocar um pouco do seu trabalho e de repente até pegar uma pequena experiência. Então, um ajudando o outro. Muito importante esses diálogos aí. Vai lá, Pedro. Pode falar, meu amigo. Boa noite. Pedro, moro no Glória, aqui de Belo Horizonte. Eu tenho experiência com escola, aula há muitos anos, e observo que quando a gente faz um trabalho de coordenação, o tratamento com as pessoas, com um coletivo de pessoas, na maioria das vezes ele é individual, apesar de você estar trabalhando com 10, 20, tem gente que coordena 50, 100 pessoas, mas chega em cada um e vai falando qual a dificuldade que você tem, ou as dúvidas vão chegando e o diálogo vai sendo quase individualizado. Mas quando tem um processo de sensibilização, que é o processo parecido com o de aula, que é o do despertar a pessoa, tanto para a temática quanto para o espaço, o que você está fazendo aqui, fazer a pessoa descobrir a importância dela estar ali. Então é um trabalho de provocação, que é o processo muito parecido com o de aula. Nem sempre uma palestra tem esse efeito, porque a palestra tem a expectativa temática, a pessoa fala, eu quero saber sobre esse assunto, eu vou escutar sobre o assunto. A parte interativa, ela é mais elaborada. Isso significa que as pessoas vão, no primeiro momento, ter um desconforto dessa interação, e aí surge a dúvida da questão funcional, de falar assim, a ideia da ápice não é de garantir que a pessoa tenha todas as habilidades de interação com o público. Às vezes, falando para 3, 4 pessoas, a pessoa se sente tolhida, se sente desconfortável, porque tem essa coisa do individual ser descoberto pelo coletivo. Todos me olhando, estão observando minhas qualidades, meus defeitos, e a gente tem uma espécie de dependência, como se fosse de censura, é um pouco disso aí também, do olhar do outro. E isso é uma prática. E também ela contribui para a evolução da pessoa. Só que nós fomos acostumados com um processo trabalhista, esse processo que vem de uma estrutura escravagista, em que a gente só obedece ordem e executa. A gente não discute as ordens, não discute os processos. Então a ápice chama a gente para evoluir na libertação, no processo de libertação de nós mesmos e mais a intenção de colaborar com a libertação de outras pessoas. Ou seja, é um processo que vai mexer com a estrutura tanto do coordenador, no sentido de que vai ter que ajudar os tarefeiros, outras pessoas. Isso significa que o coordenador vai ter que desenvolver um mínimo de relação coletiva, de uma forma, pelo menos familiar, pode até nem ser confortável. Eu
tenho mais de 30 anos de escola, então quando eu entro na sala de aula, no ano seguinte ainda dá o frio na barriga, então dá uma sensação do impacto com o coletivo. Mas aí passam uns 2, 3 dias, já fica tudo em casa. Mas eu percebo que é preciso considerar isso, porque isso, de um modo geral, num trabalho de ápice, interfere a ponto de colocar em prejuízo o objetivo do trabalho. E sem a pessoa querer, então isso acaba criando angústia, criando a expectativa de acerto e erro, tem que dar tudo certo. E não é bem assim. Nós estamos num processo de evolução, na proposição, inclusive, da própria doutrina, e a ideia não é fazer o certo, é fazer com a intenção de acertar. Então, no próprio processo, vai fazendo os ajustes. Eu preciso relacionar com o desacerto para poder me harmonizar, para seguir meu caminho. Haja visto que a gente não tem a verdade, então a gente não pode dizer nem o que a gente erra é errado. É preciso, às vezes, depois de alguma experiência dita errada, a gente sente que aprendeu muita coisa. Estou só dando contexto, porque isso é um fator de fragilidade, por mais experiente que seja a pessoa, com disposição, com conhecimento espírita e tudo mais, de estar interagindo no processo com outros seres humanos. Aí eu pergunto, existe algum trabalho de preparação ou pelo menos de um grupo que preocupa com esse aspecto para confortar, para estimular as pessoas a estar fazendo esse trabalho, porque precisa de um assessoramento constante. À medida do processo está desenvolvendo, a pessoa, por exemplo, ela não consegue reproduzir novidades de motivação para as pessoas por mais de um mês, por exemplo. Você pode criar uma novidade 2, 3 dias, uma semana, e aí chega um ponto que dá uma sensação de que não tem mais ideias, sendo que as próprias pessoas têm as ideias, e é infinito. Só que você tem que se deixar levar pelo processo. Isso não é fácil, e é preciso que haja um suporte. Aí essa parte do suporte é que eu estou perguntando. Existe um suporte para as coordenações, pensando nesse sentido de reforço mesmo, para a continuidade do tipo de trabalho, dessa proposta que você está apresentando, José? Então, Pedro, obrigado pelos seus comentários. Inclusive, realmente, o Pedro levantou várias questões aqui, que inclusive quando a gente vai expor algum assunto, que seja uma palestra, que muitas vezes ela ser uma mini palestra e com alguns comentários, abordando alguma coisa, do que aquele falatório onde realmente as pessoas não podem contribuir. Porque pegando o que o Pedro falou aí, ele deixou claro que a gente está lá para coordenar, mas a gente muitas vezes aprende um montão com quem a gente está lá coordenando do que a gente pensava que ia ensinar. E quanto à pergunta do Pedro aí, Pedro, foram criadas certas áreas da Casa Espírita, como o ápice, o EMEJA, a parte da infância e da família, a FAM, justamente para que os centros espíritas, em geral, conseguissem conversar melhor por departamentos. Então, nesse trabalho que a gente está fazendo aí há um tempão já tiveram várias conversas onde uma troca de ideias de uma casa com outra, de uma região com outra, já trouxe muitos benefícios nesse quesito que você está perguntando aí. Então já teve muita melhoria do que a gente veio trazer. A própria FEB, ela atualiza também. Mas isso é planejado ou é por acaso? É não, casual? Toda essa criação, vamos dizer assim, desse documento, ela já foi trabalhada de anos de vivências, como você colocou aí, das vivências, que é muito importante. Tentativa e erro, muitas deram errado, muitas deram certo. E aqui traz essas orientações a respeito do que dá certo. E essa intenção da FEB é justamente essa mesmo, é que a casa forme as suas áreas, e nessa unificação, que a FEB está pregando muito, a unificação das casas do Espiritismo, ela quer justamente isso aí, que se interajam. Isso não é a casa X, a casa Y, não, é tudo Espiritismo. Então, é sempre buscar isso aí. Pedro, acho que mais ou menos respondi aí. Poder ajudar mais um pouco. Ok.
dentro disso, Pedro, vai acompanhando os trabalhos aí, que você vai vendo que tem uma inter-relação muito legal aí, que traz um monte de instruções até para a gente, de acordo com o que a gente acha que está fazendo certo, e às vezes consegue fazer melhor ainda. Aí só uma parte, seria interessante que tivesse um mecanismo provocativo para que as pessoas manifestassem os tipos de dificuldade que elas têm de estar fazendo a atividade, não aquelas dificuldades, falta material, falta aqui, não, da pessoa, o que é que ela poderia estar manifestando para ser ajudada. Ok. Perfeito. Obrigado, Pedro. Grupos de famílias, convivência e reflexão. Grupos formados por conjunto de famílias para reflexão de temas que afetam a família como um todo. O número total de integrantes do grupo segue a mesma constituição de 15 a 20 pessoas e um coordenador. O propósito desses grupos é propiciar oportunidades, vivências de convivência fraterna em família, com espaço para escuta mútua entre familiares na busca do fortalecimento de vínculos. Os temas a serem trabalhados são retirados da observação, realidade local, podendo também ser sugeridos pelas famílias participantes de acordo com a percepção das próprias necessidades. E também, Pedro, vai vendo aí que é convivência, é participação, é descoberta de uma forma ou de outra, e nessas conversas nós vamos passando aí, vamos aprendendo todo mundo e vamos aplicando cada vez melhor a intenção desse documento. O Evangelho no Lar, comunicação não violenta entre famílias, gentileza gera amor e paz, amor em família, hábitos de higiene, respeito aos bens públicos e privados, incentivo à leitura, cooperação no lar, projetos de vida. É assunto aqui para a gente falar durante o mês inteiro. Palestras socioeducativas. Durante o período de atendimento assistencial, os frequentadores poderão ser convidados para assistir às palestras socioeducativas. Sugere-se que tais palestras sejam conduzidas de modo a propiciar ampla participação nas discussões dos temas tratados e compartilhamento de experiência. Alguns desses temas são sugeridos no quadro subsequente. Temas para palestras socioeducativas. São orientações, gente, de acordo com cada região, pega-se um, pega-se outro, ou diferente disso. Perigos da automedicação, dependência química, benefícios socioassistenciais, bens públicos e privados, mal de Alzheimer, Parkinson, cuidados com a alimentação, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, direitos sociais, benefícios previdenciários. Tem muito assunto aí que as pessoas precisam de um esclarecimento e, às vezes, de uma forma fácil. Organização e funcionamento. As atividades da área de assistência e promoção social espírita devem ser realizadas, como já visto, de forma integrada com orientação doutrinária e assistência espiritual, observando-se o total respeito à diversidade social, cultural e religiosa, de modo que possam contribuir-se em um dos meios para o desenvolvimento do ser humano, em todas as suas características e formas de manifestação. Não se devem desconsiderar os rumos que norteiam a atividade da assistência social no Brasil, e menos ainda infringir alguma norma legal. Assim, os centros espíritas, independentemente do porte do trabalho realizado, deverão adequar-se no que couber à legislação específica vigente. Para a realização do trabalho assistencial, entretanto, não se requer que o centro espírita se vincule aos registros exigidos pelo poder público, uma vez que tal procedimento será opção sua após fazer acurado exame das próprias condições logísticas e financeiras. Os centros espíritas que optarem pelo registro nos conselhos municipais, estaduais e nacional de assistência social e outros órgãos, além das orientações deste documento, deverão seguir a legislação específica para a organização e realização das atividades assistenciais, estruturando-se devidamente para isso, em consonância com a política pública nacional de assistência. A gente não precisa reinventar a roda, tem um monte de coisas aí sendo feitas e que a gente tem sim que se associar a elas, é claro, de acordo com o bem que elas trazem e da moral, né, espírita que a gente está falando. Os centros espíritas que fazem trabalhos socioassistenciais semelhantes e prestam serviços diferenciados devem avaliar a oportunidade de realizar esses trabalhos em rede social. Dessa forma, haverá seguintes vantagens: atendimento à mesma população com melhoria de qualidade nos serviços prestados, soma de experiências e esforços, fortalecimento do trabalho em equipe, vivência da união, contribuição para a unificação do movimento espírita, que a gente falou agora há pouco. Os centros espíritas, quando possível, devem manter interlocução e articulação com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, recebendo e encaminhando demandas específicas para mais bem atender as pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade pessoal e social,
que os procuram, esclarecendo-as e orientando-as para a busca dos seus direitos sociais. Registros documentais. Todas as atividades e atendimentos devem ser registrados e controlados. A elaboração de relatórios periódicos a propósito do desenvolvimento do trabalho da APS será objeto da rotina do Centro Espírita, com vistas ao cumprimento dos objetivos promocionais do trabalho assistencial. Então, gente, é feito esse bem aí, mas esse bem tem que ser documentado, esse bem tem que ser realizado de forma organizada, de forma a conseguirmos ter depois um histórico e conseguir trabalhar muito melhor no futuro. Mantendo todos esses registros atualizados, ao final de cada ano deve ser elaborado relatório para prestação de contas do trabalho realizado com base no plano de ação elaborado pelo Centro Espírita. Importante dizer que isso traz até para o próprio Centro Espírita a visão do que ele conseguiu fazer naquele ano, até do que deu certo, do que deu errado, e do que deve ser melhorado e do que deve ser até pausado, né? Vão ter coisas que infelizmente vão ter essa necessidade, de acordo com a estrutura que o centro achava que tinha e não tem. Não tem ainda. Tem que se capacitar para conseguir fazer melhor. Planejamento, cronograma, avaliação do trabalho. A área de assistência e promoção social espírita deve seguir cuidadoso planejamento, observando a necessidade de colaboradores, de funcionários e de recursos materiais e financeiros, sobretudo quando se envolva despesas permanentes, a fim de evitar-se deficiente atendimento ou paralisação da tarefa por falta de recursos. Recorde-se que a caridade, segundo o apóstolo Paulo, não é temerária, nem age com precipitação. Tá vendo? É ótimo a gente prestar atenção nisso aí. O Centro Espírita deve elaborar planejamento contemplando as atividades que pretende desenvolver, de acordo com as próprias condições e características. Por isso, há que ser feita preliminarmente análise dos recursos materiais e dos trabalhadores disponíveis para que tal planejamento esteja dentro das suas possibilidades reais. É preciso também que se realize estudo das necessidades da população a ser atendida, definindo as ações que serão executadas e que serão benéficas para eles e tal. Recursos materiais disponíveis. Local. A assistência e promoção social espírita como atividade básica do Centro Espírita caracteriza-se pela simplicidade. É preciso preservar a simplicidade no Centro Espírita, abstendo-se do uso de enfeites excessivos, jogos de luz, paramentos e uniformes. Recursos financeiros. A sustentação financeira do Centro Espírita deve decorrer de contribuições espontâneas, colaborações de sócios e outros meios que estejam de acordo com a ética espírita, evitando-se assim a utilização de instrumentos como tômbolas, bingos, rifas, bailes beneficentes e outros não aconselháveis pelo Espiritismo. Certo? As atividades de assistência e promoção social espírita, que envolvem a aceitação de recursos financeiros, reclamam a apresentação periódica de relatório de prestação de contas. Temos que tomar muito cuidado, porque tanto para a organização da gente saber o que vai ter para gastar, mas também o respeito que a gente tem com o que o outro está doando para a gente usar bem utilizado. Assim, seguindo-se as diretrizes do apóstolo, orientação ao Centro Espírita, é preferível que se inicie o trabalho essencial de forma modesta, ampliando-o apenas quando as condições gerais para sua manutenção o permitirem. Então não vamos dar um passo maior que a perna, mas vamos dar um passo. Recursos da comunidade. O Centro Espírita nem sempre tem as condições necessárias para atender as pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade pessoal e social que o procuram. Muitas vezes necessita lançar mão dos serviços de outras instituições da comunidade onde se insere ou do local de origem dessas pessoas. A Ana, inclusive, tem uma experiência muito grande aí sobre a tratativa com outras instituições que podem ajudar nos recursos de assistencialismo. Para tanto, aqui em Itajubá, é recomendado manter registros atualizados dessas instituições. Não basta, entretanto, colher os respectivos dados num catálogo. É conveniente que sejam feitos contatos pessoais nos locais julgados de interesse para o trabalho, como creches, escolas públicas, cursos profissionalizantes, postos de saúde, hospitais, pontos de socorro, farmácia, centros de documentação, de orientação jurídica e outros pontos de atendimento. Aqui já é o final da apresentação do capítulo. Então, já pensaram ou até fizeram um levantamento de todas as possibilidades de recursos materiais que poderiam obter na região da sua casa espírita? E o que os impede de obtê-los? A gente tem, como eu disse lá, o próprio recurso dos frequentadores do Centro Espírita que podem levar recursos. O recurso, gente, ele não é só dinheiro, não. Então, quando fala recurso material, não. Então, tem os próprios recursos de acordo com a experiência de cada um, o trabalho de cada um. Mas aqui a gente está falando nesse ponto aqui agora sobre o que tem, às vezes, desperdiçando em alguns lugares, em algumas empresas ou em algumas casas, no quintal lá, ou isso ou aquilo, que
pode a gente utilizar, bem como não só o dinheiro, o cash lá em mãos, vai resolver os problemas, sim, muita coisa que tem lá e que a gente não enxerga. Passa muitas vezes lá por um lugar e não enxerga algo lá, e pode tecer uma conversa com alguém ali e perguntar, olha, tal coisa ali, a gente não pode usar isso ou aquilo. É muito diálogo nessa hora e a gente consegue sim arrecadar um monte de coisas para a gente fazer o bem para muita gente, ao invés de desperdiçar aquilo lá. Está aberto aí para comentários. Eu quero é mostrar o livro. Excelente. Esse estudo está sendo feito desse livro aqui, ó. Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. É da FEB, no site da União Espírita Mineira, consegue o PDF, baixar esse livro. Obrigado. Tem um texto aqui também sobre remuneração espiritual. Ele é bem no final do livro aí, que a Graça mostrou, tá? Ele não está depois no capítulo 6, não. Mas eu achei bem interessante remuneração espiritual. Depois você dê uma lida lá, é muito bom. Na realidade, leia o livro inteiro. Mas essa remuneração espiritual é muito legal, que ela fala aqui pra gente. Mediante o horário, não vou ler não, tá, Graça? Deixa para todo mundo. Sim. Cabe aí o comentário de alguém, por favor. Pode ficar à vontade. Aí, ó, o livro aí, ó. Isso, ele mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, nós vamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa apresentação hoje, muito boa. Agradeço a você, José Dardi, pela sua apresentação. A Soraya Mamed está falando aqui, ó, no chat, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, muito obrigado pelo monte de coraçãozinho também, muito obrigado. Pois é, muito boa, muito esclarecedora. Então, agradeço muito, viu, pela sua disposição de vir apresentar esse trabalho para nós. E agradeço a presença de todos aqui nesse estudo. É muito bom receber todos vocês aqui. Alguém gostaria de fazer a prece final para nós? Então, eu já agradeço a todos, muito obrigado, tá? E sempre que precisar, estamos aí para poder trazer o que a FEB trouxe, foi ela que trouxe, eu só mostrei aqui para todos. Muito obrigado. Então, eu vou fazer a prece. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por esta oportunidade, desta reunião, onde todos aqui aprendemos um pouquinho mais para servirmos ao nosso irmão em nome do Cristo. Que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado, trazendo-nos a paz, a fé e a esperança. Que Jesus envie a todos os lares, em qualquer canto deste universo, necessitados de amor e de paz, que Jesus possa enviar a sua vibração amorosa a favor de todos. E que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre, nos ajudando a fortalecermos cada vez mais os nossos trabalhos na área a favor dos nossos irmãos necessitados. Que a paz esteja presente em nossos corações e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado, meus irmãos, companheiros, pela presença. Obrigada, Dardier. Obrigado a todos. Beijo. Obrigada, Dardier. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos. Eu vou colocar Obrigada a todos. Boa noite. Eu vou colocar lá no link depois, tá? O arquivo que eles podem usar. Muito obrigada, Dardier. Beleza. Coloca lá. Excelente. Boa noite. Muito obrigada. Com Deus.